Olá, amigas. O tema de hoje é: você ainda age como criança? Mas por que eu vou falar sobre isso? Uma pessoa que me encontrou falou assim: poxa, Valéria, eu cansei de agir como criança, eu já passei dos 40 anos, eu tenho que amadurecer. E eu, pensando nisso, lembrei de algo que minha filha falou um dia que a gente estava no carro e ela começou a ouvir uma musiquinha de criança que falava, na musiquinha falava sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aí a Débora falou assim para mim: mãe, eu quando era criança, eu ouvi essa história pela primeira vez e eu fiquei com tanto medo. E eu não queria olhar para trás de jeito nenhum. Eu fiquei uma semana sem querer olhar para trás. Quer dizer, alguém contou essa história para ela de uma forma bem tenebrosa, né? E ela encucou aquilo. Só que ela falou assim para mim: mãe, criança é muito literal. Ela segue ali ao pé da letra mesmo. O que ouve, o que alguém ensina para ela, ela vai seguir bem ao pé da letra. Aí eu falei: é mesmo, filha. Mas o pior disso tudo é quando a pessoa já é adulta, mas continua sendo como criança. Cabeça fechada, mente fechada, age como criança. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Gálatas 4, versículo 1. Paulo falando para os Gálatas, ele diz: lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança até crescer não difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ele tem que fazer tudo aquilo que os seus tutores e administradores mandarem até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas depois que Deus enviou o Senhor Jesus para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei e pudéssemos adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são seus filhos, filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito Santo para cada um de nós. Assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem. Mas aí no versículo 8 ele diz assim: e agora que conheceram a Deus, ou melhor, agora que Deus conheceu vocês, como é possível que vocês queiram voltar atrás e tornar-se mais uma vez escravos dos rudimentos deficientes e fracos e inúteis desse mundo? Aqui ele está falando para os Gálatas que ficavam olhando para os rudimentos judaicos, aquelas tradições, aquelas regras, aqueles mandamentos que eram humanos, que os judeus queriam que eles tinham que se circuncidar, e Paulo dizia: gente, a verdadeira circuncisão Deus fez dentro de nós, nós somos essa circuncisão. Mas aí os judeus vinham, falavam: vocês têm que fazer isso, isso, e eles ficavam presos naquelas regras, naquelas tradições. Então eles viviam como escravos mesmo tendo o Espírito de Deus dentro deles. Ele continua dizendo assim: eu temo por vocês, tenho receio de que todo o meu árduo trabalho em seu benefício tenha sido inútil. Paulo trabalhando ali, ensinando. Vocês têm que amadurecer, deixa de ser criança, para de agir como criança, com medo de tudo, apegada a tudo que ouve é literal. Assim é a pessoa que ela não cresce com Cristo, ela não amadurece, ela fica temerosa, depende de pessoas para guiar a vida dela. Aí você vai olhando aí para a sua vida como eu vigio a minha, tá? Eu nunca vou falar algo para vocês me botando como já venci tudo e estou acima de todas as situações, não. Eu vigio a minha também. Olha uma atitude de criança. Criança, geralmente, ela tem ciúme, né?
Ela tem ciúme, ela quer a mãe só para ela quer aquele brinquedo só para ela. E é normal, porque ela é criança. Então, se você hoje é uma pessoa ciumenta, tem ciúme de todo mundo, de tudo, das suas amigas, só quer que as pessoas amem você, é comportamento de criança, tá? Criança é egoísta? É também. Também é egoísta, mas ela é criança, ela está aprendendo. Aí você já é uma pessoa adulta, mas tem essas coisas de egoísmo. Cuidado com isso, amiga. Porque senão você vai ficar presa em rudimentos tão fracos, tão inúteis do mundo. Jesus já te libertou disso. Você não é mais escravo, você hoje é filha de Deus. Mas se você diz assim, Valéria, eu ainda tenho esses comportamentos, infelizmente, sabe? Eu não queria ser assim não, mas eu tenho. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus para que você se liberte disso. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma oração que nos liberta. Se você ler a Bíblia, ela vai te libertar. Você vai ler, você vai aplicar aquilo em si, você vai reconhecer. Quando você vê assim, meu Deus, eu tenho me apegado muito às tradições, às regras, a isso, aquilo outro, eu sou uma pessoa literal, tudo eu fico com a mente fechada. Se é desse jeito, tem que ser desse jeito até morrer. E eu fico ali apegada àquilo. Ore a Deus e peça para Ele te revelar com a palavra dEle. A palavra de Deus, gente, ela nos limpa. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai nos limpando. Cada dia ela vai nos purificando mais, nos limpando mais, arrancando aquilo que a gente, sabe, fazia, que era tão importante. De repente a gente fala, ai gente, que bobeira, né? Que bobeira isso que eu fazia, que eu pensava, que eu agia. Então você vai sendo limpa. Essa pessoa que me encontrou, ela falou assim, Valéria, eu cansei de ser criança. E ela, conversando comigo, eu falei, gente, ela tá diferente. Ela tá mais segura, sabe? Ela tá mais madura mesmo. E eu fiquei tão feliz, falei, olha, eu tô muito feliz, porque você realmente está diferente. Olha, eu já falei isso para vocês e eu vou tornar a repetir. Você ouvir uma mensagem minha, é assim, você está lendo um WhatsApp meu. Mas se eu te ligar ou se eu te encontrar pessoalmente, aí é outra coisa. Você está me vendo, você está conversando comigo, de verdade. Assim é a leitura da Bíblia. Quando você ouve alguém, você está apenas recebendo um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem. Mas quando você lê, o próprio Deus está do seu lado, falando com você, pessoalmente. Isso é glorioso, gente. Eu não perco isso por nada. Eu quero que Ele fale comigo pessoalmente, eu não quero só receber uma mensagem. Então leia a Bíblia, tá bom? O pão de hoje é esse. Amadureça. Tem exemplos maiores e mais complexos que eu poderia estar falando, mas o áudio não pode ficar grande. Então, vamos só entender isso. Eu não posso ser criança, literal e mente fechada e medo de tudo. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.